Boa noite, a paz de Cristo. Glória a Deus. No final vou dar um livro para cada um aí, para ficar tranquilo. Vou dar uma colada de pneu aí para quem tem carro. Glória a Deus. Fico feliz mais uma vez estar trazendo a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 25. Uma mensagem muito conhecida, já ministrei essa mensagem aqui, já há quase 2 anos atrás ou mais. E o Espírito Santo, quando o pastor fez o convite, o Espírito Santo ardeu no meu coração de estar trazendo, porque a igreja sempre muda, né? Chega pessoas novas, e mesmo que você lembre da mensagem, você não vai lembrar de todos os pontos. Então eu acredito que Deus, nessa noite, Ele tem algo preparado para a vida de alguém. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por a oportunidade, agradecer ao meu pastor, pastor Ezequiel, um amigo, companheiro mesmo, cara que sempre nos coloca para cima, pastor Fábio Noronha, um amigão, intercessor, é os obreiros dessa casa aí, que sempre aí está nos apoiando, nos ajudando. E eu louvo a Deus pela sua vida, que você veio à casa do Senhor para ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Todos acharam? Diz assim, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Será que você pode repetir comigo essa última palavra aí? E serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Curve as suas cabeças. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa me usar, Deus, como instrumento do Senhor, para trazer, Deus, aquilo que os teus filhos precisam, Pai. Necessitam nessa noite. Espírito Santo, que eu venha ser boca do Senhor. Fala, Senhor, o coração dos teus filhos. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto aqui é muito lindo. Eu acredito que a maioria que aqui está já ouviu alguém pregar, ou até mesmo já pregou, ou já falou com alguém acerca desse texto, dessa passagem. E todas as vezes que eu prego esse texto, eu gosto de voltar um pouco para mostrar, para que você venha entender o que de fato está acontecendo aqui no capítulo 25 em diante, no versículo 25 em diante. A palavra de Deus diz que Paulo, ele e Silas, eles estão na sua segunda viagem missionária. Paulo está na sua segunda viagem missionária. E Paulo, ele deseja ir para um determinado lugar. Ele deseja ir para uma determinada região. E a Bíblia fala que quando Paulo, ele deseja ir para essa região, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus não permite. O Espírito Santo de Deus não permite Paulo de ir para a região que ele queria. Aí todas as vezes que eu falo isso aqui, eu aplico, porque é muito interessante isso. E eu me pergunto, por quê? Por que impedir de ir pregar? Por que impedir de ir a algum lugar para poder anunciar a palavra, ou anunciar o Evangelho? O Espírito Santo colocou no meu coração, e ele disse assim para mim, muitas das vezes, o lugar que eu quero ir, nem sempre é o lugar que Deus quer que eu vá. Né? Existem situações que você quer ir, que você deseja ir, que você faz birra para ir, e muitas das vezes Deus não permite. Aí você pensa, está dando tudo errado. Não, é Deus te livrando, porque você conhece o agora, Deus conhece o amanhã. Então Deus não permite, o Espírito Santo não permite,
E a Bíblia fala que Paulo, ele vai dormir e ele tem um sonho, ele tem uma visão. E essa visão, ele sonha com um homem pedindo socorro, um homem da Macedônia pedindo socorro. Então Paulo, ligado com Deus, Paulo sabendo ouvir a voz de Deus e obedecer, a Bíblia fala que Paulo, ele se direciona para lá. Só que quando Paulo chega num local determinado, que Deus queria, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele anda alguns dias e ninguém vem ao seu encontro, ninguém vem o saudar, ninguém vem dizer a paz do Senhor, ninguém vem mostrar ou dar uma ajuda para Paulo e aqueles que com ele estavam. E eu fiquei pensando, como assim? Ele está na direção que Deus quer, ele está indo para onde Deus o enviou, o direcionou, mas mesmo assim, quando ele chega, ele encontra dificuldade. E o Espírito Santo falou no meu coração, nem todo lugar que Deus tem para nós, nem toda direção que Deus tem para nós, significa que vai ser fácil. Existem situações que você vai passar na tua vida, existem coisas que Deus vai mandar você ir, e quando você chegar lá, vai ter dificuldade, vai ter adversidade. Quer dizer que Deus errou a rota? Não. Aonde Deus te enviou, mesmo sendo com dificuldade, entenda, se Ele te enviou, se Ele te mandou para lá, fica tranquilo, que Ele garante o seu sucesso naquele lugar. Paulo, ninguém vem soldar ele. Paulo já era convertido. De repente, Paulo ouviu o que Pedro tinha falado em Atos 10. A palavra de Deus diz que Pedro, ele estava orando, e ele perde os sentidos. E você conhece a história, a Bíblia fala que um rolo vem do céu, e tinha ali todos os tipos de animais, e ele ouviu uma voz dizendo, Pedro, mata e come. E Pedro vai dizer, Senhor, como eu vou matar e vou comer, sendo que na minha boca até hoje eu não coloquei nada imundo? E a voz fala para ele assim, Pedro, não considere imundo aquilo que eu criei. Pedro, ele tem aquela visão por 3 vezes, e quando pela 3ª vez acontece, a Bíblia fala que tem uns homens vindo a mando de Cornélio, chamando Pedro, para que Pedro fosse à casa de Cornélio, porque o povo estava ali esperando. Então Pedro entendeu, porque Cornélio não era judeu, Cornélio era gentil. Então Pedro entendeu que mesmo ele sendo judeu, Deus queria que ele fosse na casa de Cornélio, que era gentil, para pregar a palavra. A Bíblia fala que quando Pedro chega na casa de Cornélio, com poucas palavras, o Espírito Santo desce. Todos que estavam ali dentro foram batizados com o Espírito Santo e foram batizados nas águas. De repente, Paulo ouviu isso. Mas quando Paulo chega nessa região, ninguém vai ao seu encontro. Ninguém vai o ajudar. Mas Paulo continua naquele propósito que Deus o tinha chamado. Paulo continua a sua viagem, ele, Silas e o que com eles estava. E a Bíblia vai dizer que um dia de sábado, Paulo, ele vai à beira de um rio, porque a Bíblia fala que era um local bom para a oração. Naquele dia, tinha algumas mulheres que ficavam ali e elas faziam orações todos os sábados. A Bíblia fala que Paulo começa a falar e aquelas mulheres que ali estavam se impressionaram com aquilo que Paulo estava falando, com aquilo que Paulo estava ensinando. E a Bíblia vai mencionar uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. E ela vai me chamar a atenção, porque a Bíblia vai dizer que ela convida aqueles homens para estar na sua casa, para se hospedar na sua casa. E eu quero aplicar isso para vocês nessa noite. Lídia, ela não se contenta em apenas ouvir aquilo que Paulo tinha para falar na beira do rio. Lídia entendeu, aquilo que eu ouvi aqui mudou a minha vida, e aquilo que mudou a vida, eu quero que mude a vida da minha casa também. Lídia era alguém que não vinha no culto e se contentava com a palavra que foi pregada. Lídia era alguém que estava no culto, era cheia da presença, era cheia da palavra, e quando saía da porta para fora, queria ganhar alguém para Jesus, queria dizer, Jesus é bom, Jesus muda, Jesus transforma. Lídia era alguém que não se contentava em apenas receber para ela, mas aquilo que ela recebia, ela queria compartilhar. E essa tem que ser a nossa motivação em vir para a casa do Senhor. Entenda isso no Espírito. Entenda isso no Espírito. Muitas das vezes nós viemos à igreja e, em vez de chegar em casa,
ou até mesmo no carro, nós achamos que os nossos filhos são bobinhos, mas tudo aquilo que você fala, o seu filho absorve. Em vez de você comentar as maravilhas que Deus tem operado nos cultos, as maravilhas que Deus tem feito, nós começamos a criticar pessoas. Nós começamos a falar de culto, falar de pessoas, falar de roupa, falar daquilo outro, falar disso, falar daquilo outro. E você sem perceber, os seus filhos estão absorvendo. O seu filho toma uma idade um pouco mais adulta, e você não entende, o meu filho se desviou. Tem alguns que se desviam, sei, é fato. Você pode ensinar, mas se desvia. Mas alguns podem dizer, quando meu pai estava lá, ele criticava quem estava no culto. Então para que eu vou ser crente? Então nós temos que entender isso é muito interessante, isso é muito forte. Porque eu não sou tão velho assim, mas também não sou tão novo, estou na meia idade. Mas eu já vi muitos filhos de crentes saindo da igreja. Eu já vi muitos. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, tome cuidado com aquilo que você fala, de repente perto dos seus filhos. Existem coisas que o seu filho não tem estrutura para ouvir. Mas seja como Lídia nessa noite, que ouve a palavra e implanta o reino na vida de outras pessoas. Seja como Lídia, não se contente em apenas ser cheio, mas aquilo que você foi cheio, transborde na vida de outras pessoas. Diga que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus cura, que Jesus quer entrar na tua casa e quer transformar todo mundo. Lídia, ela nos dá uma lição. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, e ela nos constrangeu a isso. Ela nos constrangeu a entrar na tua casa. E o apóstolo Paulo, ele continua, porque ele havia um propósito, ele havia uma direção, um direcionamento de Deus. E ele continua naquela região, e a Bíblia vai dizer que todos os dias, quando Paulo e Silas, eles passavam uma menina, uma adolescente, ela tinha um espírito de adivinhação, um demônio fofoqueiro, né? Era um demônio que adivinhava a vida de todo mundo. Aquela menina, ela dava lucros a pessoas, tinha pessoas que a gerenciavam, tinha pessoas que ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela menina. E todos os dias, e a Bíblia fala que não eram poucos dias, todas as vezes que Paulo e Silas passavam, essa menina gritava, esses homens que estão passando aqui, são verdadeiramente homens de Deus, né? Vamos contextualizar, são pregadores da palavra, são homens de Deus, homens de oração. Só que essa mulher, essa menina, ela faz isso por muitos dias, e chega um determinado dia que o apóstolo Paulo já não aguenta mais. Ele já não aguenta mais, que essa menina todas as vezes falando a mesma coisa, e ele sabia, o que estava falando na boca dela, não era de Deus, o que estava falando na boca dela era o Espírito. Vamos ver o contexto, a igreja nessa época aqui era perseguida. Então o elogio que ela estava dizendo, não era dizer, verdadeiramente sou homem de Deus. Se fosse nos dias de hoje, amém, glória a Deus, eu ficaria feliz. Mas naquele tempo a igreja era perseguida, então a intenção dela não era elogiar, a intenção dela era acabar. A intenção dela era destruir. A intenção dela não era trazer um elogio, não. A intenção dela era dizer, esses homens estão aí, eles estão pregando a palavra de quem? Daquele que morreu na cruz por causa de vocês. E a igreja naquela época era perseguida, não podia pregar o evangelho livremente como eu e você. Só que o apóstolo Paulo, ele não negocia com o inimigo. Ele não negocia dizendo, fala baixo. Fala um pouco mais baixo, já deu, todo mundo já ouviu. Não. O apóstolo Paulo chega para aquela menina e fala, em nome de Jesus Cristo, demônio, saia dela. Ele não negocia. E o que eu vou aplicar aqui, segura aí, entenda isso, segura. O que eu vou aplicar aqui, é porque nos dias atuais, tem muitos homens e mulheres de Deus que estão negociando com o inimigo. E existem negociações que não dão certo. A Bíblia vai dizer em Gênesis 38, vai contar uma história aqui muito linda. A Bíblia vai falar que Judá, ele tinha 3 filhos. Ele pega uma menina chamada Tamar e dá para o seu filho mais velho. A Bíblia vai dizer que Tamar, ele faz o que era errado aos olhos do Senhor. Judá, melhor dizendo, seu filho, né? O seu filho mais velho, ele faz o que é errado. Deus o mata. Deus mata ele porque ele não estava fazendo aquilo que era certo. Naquela época era normal.
se um filho mais velho morreu, dava-se a esposa para o irmão do meio, ou mais velho, segundo, depois dele. Então agora Judá, o que ele faz? Ele dá o seu filho mais do meio. Ele entrega aquela menina, aquela mulher, para ser esposa. Só que a cultura da época era, a semente que você tiver dela não é sua, é do seu irmão. Era a cultura. Então, esses filhos sabendo, se eu tiver filho com ela, o filho que ela tiver não é meu, mas é do meu irmão. E aí a Bíblia vai dizer que todas as vezes que ele tinha relação com ela, ele derramava na terra. E quando ele derramava na terra, Deus também não se agradou e matou ele. Morreu o segundo. Judá pensou, se eu der um mais novo, ele ainda é muito moço. Deus também vai matar ele. Então ele faz um acordo com a sua nora. Qual é o acordo? Você vai para a casa da sua mãe. Você fica lá. Quando o meu filho mais novo for já homem, eu te dou ele como marido. Essa menina, ela espera o tempo acontecer, mas Judá se esquece. Judá esquece de cumprir aquilo que ele tinha falado com ela. Então essa mulher está esperando, não podia casar com outro, tinha que esperar o irmão mais novo, e Judá se esquece. A Bíblia vai dizer que quando Judá vai à cidade, que era tempo das tosquias das ovelhas, essa menina, ela tira sua veste de viúva, ela coloca veste de prostituta, ela se disfarça de prostituta e ela vai para a porta da cidade. Quando ela chega na porta da cidade, Judá pensa, é uma prostituta. Judá toma essa mulher, Judá se deita com ela, não sabendo que era sua nora. E ela pergunta, o que você vai me dar para eu me deitar com você? Ele não tinha nada na mão para poder dar. E ele fala, vou te dar um cabrito. Cabrito na época era coisa boa, era coisa cara. Vou te dar um cabrito, mas ele não tinha um cabrito na hora. E ela falou assim, me dá penhor. Me dá penhor, para depois você vir cumprir aquilo que você falou. Me dá o cabrito, né? Contextualizando. E ele entregou na mão dela o cajado, o lenço e o seu selo. Essa mulher vai embora. Ela pega o penhor na sua mão. 3 meses depois ela está grávida. E dá uma notícia para Judá, a sua nora adulterou e ela está grávida. Judá fala, joga ela para fora e a queime. Olha só. E quando falam isso, ela fala assim, de quem é esses penhores? É o homem que eu estou grávida. E ela tinha na mão o cajado, o lenço e o selo. Cajado aponta para ministério. Lenço aponta para dons ministeriais. E selo fala do selo do Espírito Santo. Existem muitos homens e mulheres de Deus largando o teu ministério, largando os dons ministeriais que Deus te deu, largando os dons espirituais que Deus um dia confiou para a vida de vocês, e tem largado a presença do Espírito Santo por causa de prazeres carnais e momentâneos. Porque nós negociamos, nós brincamos. Paulo, ele me ensina algo, não brinca com o inimigo, manda ele correr na hora. Paulo, ele não negocia, ele não fala para a menina, fala baixo, todo mundo já ouviu. Paulo fala, não, demônio, saia dela agora, em nome de Jesus. Quando Paulo faz isso, a Bíblia vai dizer que a esperança do lucro dos seus senhores acabou. Já não tinha mais lucro, já não tinha mais recursos que aquela menina podia oferecer. Então o que eles pensaram, já que acabou com o meu lucro, vamos arrebentar esses caras. E o Espírito Santo, eu estudando essa mensagem, Deus me deu algo interessante sobre isso aqui. Deus colocou no meu coração, se quer conhecer um homem, dá poder a ele. Quer conhecer um homem, dá poder. Aquele que era empregado vira patrão, agora ele quer pisar naquele que está abaixo dele. Quer conhecer um homem, deixa ele falar 15 minutos. Ele fala o que sabe e o que não sabe. E a terceira coisa, quer conhecer um homem, faz ele perder dinheiro. Quer conhecer um homem, faz ele perder dinheiro. Casamentos são desfeitos por causa do dinheiro. Amizades são desfeitas por causa de dinheiro. Pessoas são mortas por causa de dinheiro. Quando o dinheiro acabou, e falaram o quê? Pancada nesses caras.
pancada nesses caras. Até agora estava tudo bem, mas agora fez alguém perder alguma coisa. E eles foram aos magistrados falando, ó, esses caras estão pregando algo aqui que não nos é lícito ouvir, porque nós somos romanos. A Bíblia fala que agora eles pegam Paulo e Silas, levam à praça pública. A Bíblia vai dizer que era seminu, e começaram a chicoteá-los, a bater com pressão. Imagina se os soldados fossem tudo igual o Cadu, assim, forte. Cada chicotada que dava. Agora esses homens estão apanhando por quê? Porque libertou a vida de alguém. Agora esses homens estão sendo humilhados por quê? Porque estão pregando a palavra do Senhor. E vê se não é assim, quanto mais você prega, mais pancada você recebe. Quanto mais você se dispõe para ajudar alguém, mais pancada vem sobre a sua vida. Vê se não é assim nos dias de hoje. Quanto mais você se dedica no reino, mais pancada vem contra a tua vida. Mais acusações vêm contra a tua vida. Ou será que é só comigo? Então eles agora estão apanhando por quê? Por causa de uma libertação. Porque ajudou alguém. Porque se falou com alguém assim, ó, isso que está em você não é de Deus, saia dela agora, e agora o lucro acabou. Pessoas foram libertas e agora eles estão apanhando, sendo humilhados, sendo massacrados. A cidade toda vendo. Imagina, irmão. Imagina você agora apanhando no centro da cidade. Por quê? Porque você fez um bem para alguém. Porque você ajudou alguém a se libertar. E você agora está na praça de Cordeiro apanhando. Seminu, todo mundo te vendo. A Bíblia vai dizer que quando isso acaba, quando acabam os açoites, esses homens agora pegam Paulo e Silas. Chega para um homem, um carcereiro, e fala assim, ó, prende esse homem. Prende esses homens, porque esses homens são perigosos. Esses homens são perigosos, guardam ele, porque eles não podem fugir, eles não podem sair. Olha só, irmão, alguém agora está sendo preso, e o título é, são perigosos, por quê? Porque libertou alguém, porque ajudou alguém. E agora esse carcereiro pega Paulo e Silas e coloca na prisão inferior. Alguns vão aplicar isso, vão dizer que era, uns vão dizer que é abaixo da terra, outros vão dizer que era nos fundos. E agora, esse carcereiro amarra Paulo e Silas, prende eles. Porque esse homem tinha uma missão humana. Esse homem tinha um cargo humano, mas Paulo e Silas tinham um cargo celestial. Eles agora estão sendo presos por algo que ele ajudou alguém. E agora esses homens estão sendo colocados dentro de uma prisão, amarrados, sentindo frio, com o corpo dilacerado, sentindo uma dor tremenda. Eles são amarrados, sim. Mas a Bíblia vai dizer que eles não estão murmurando porque estão amarrados. A Bíblia vai declarar que eles não estão reclamando da vida porque estão presos. A Bíblia não vai dizer que eles não estão culpando a Deus porque eles estão ali. Mas a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e orando ao Senhor. Aonde eu e você facilmente estaríamos, Senhor, eu não quero mais, eu quero desistir. Esses homens estão cantando e orando ao Senhor. Eles estão cantando, estão orando, pastor. Em vez de estar murmurando, em vez de estar reclamando, porque o mês começou ontem, o dinheiro já acabou hoje. Eles não estão reclamando. Para mim é bom, para vocês é ruim. Que o pneu do carro não furou. Para vocês é ruim, para mim é bom. Que fure todos. Eles não estão reclamando, mas eles estão orando. E qual era o cenário? Apanhou. Foram humilhados. Foram massacrados. E a Bíblia vai falar que perto da meia-noite eu quero aplicar isso aqui. Deixa eu aplicar esse mistério. Alguns vão ouvir de novo, outros vão ouvir pela primeira vez.
Meia-noite, foi o que eu falei, eu não sou muito velho, mas também não sou muito novo. Eu tinha muito medo de meia-noite. A minha mãe é culpada. Quando a gente era criança, acabava-se muito a luz. Essa rapaziada mais nova aí não sabe o que é isso, né? A rapaziada mais velha sabe. Acabava-se muito a luz, dava apagão. Então minha mãe começava a contar umas histórias. E as histórias que ela contava, dava medo. Então eu sempre tive muito medo de meia-noite. Eu sempre tive muito medo. E eu me lembro que uma vez, eu estava aqui no Retiro, era aquele negócio de comício, showmício, na época ainda tinha show, eu perdi a van que levava para o meu bairro. Meu bairro na época não tinha luz. Eu perdi, aí eu peguei um ônibus. Quando eu cheguei na entrada do meu bairro, eu vi um casal. O que eu pensei? O casal vai subir, eu vou atrás deles aqui tranquilo e vou chegar em casa. Quem sabe onde eu moro vai entender. O casal entrou num buraco quente ali. Agora eu estava na subida do morro. Eu olhei no relógio, irmãos. Eu lembro até hoje, o horário era 11h33. Eu lembro até hoje o horário. 11h33, eu pensei, se eu esperar mais, se não subir ninguém, vai dar meia-noite. O negócio vai ficar mais difícil ainda. Na época, se eu não me engano, 14, 15 anos, o que eu pensei? Eu falei, eu vou correr. Irmãos, eu comecei a correr. No mínimo, para subir o morro, 15 minutinhos, 10 minutinhos a pé, andando num passo legal. Eu comecei a correr. E todo mundo ali conhece, quando vira uma curva, tem um top mais alto. Era noite de lua cheia. Quando eu virei o meu corpo, a minha sombra me passou. Falei, meu Deus, tem alguém atrás de mim. E comecei a correr mais. Quando eu comecei a correr, a minha calça começou a fazer barulho. Eu falei, meu Deus, me pegou. Quando eu cheguei no top em cima, suado, tinha um rapaz sentado assim, ele gritou, rapaz, tá com medo? Eu falei, não, estou treinando. Irmão, quando chegou aonde tinha um poste de luz, eu olhei a hora, 11h37. Eu fiz com 3 minutos, subindo o morro. Eu fiz com 3 minutos, por causa do medo. Eu tinha muito medo de meia-noite. Aí eu fui para a Bíblia. Já viu as meia-noite na Bíblia? Já teve a curiosidade de procurar os versículos que falam sobre a meia-noite na Bíblia? O pastor falou, é forte. Em Êxodo 12, 29, foi à meia-noite que Deus entrou no Egito, matou todos os primogênitos e libertou o seu povo. Em Juízes, capítulo 7, verso 19, a Bíblia vai falar que Deus dá uma ordem a Gideão. Gideão, ele prepara o povo. Quando o povo está preparado e Gideão toca a buzina, Deus desce e dá livramento ao povo dele no deserto, contra os medianitas. O salmista 119, versículo 62, ele vai dizer, à meia-noite me levantarei, para te louvar pelo seu justo juízo. Perto da meia-noite vai falar de um tempo de passagem, né, de hoje para amanhã. Meia-noite vai falar um tempo também de aflição, um tempo de angústia. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo nesse tempo de angústia, mesmo nesse tempo de aflição, o nosso Deus está no céu esperando você clamar, que Ele tem refrigério para a sua alma, que Ele tem livramento para você, que Ele tem escape para a tua vida. É como se Deus dissesse assim, quando todo mundo te abandonou, quando o seu olhar é só choro, eu estou aqui pronto para ouvir o teu clamor e trazer aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Quando o homem na terra te abandona, existe um Deus no céu que está de braços abertos para te socorrer. Oh, aleluia! Nós pensamos, agora acabou, ninguém me ajuda, ninguém está comigo quando nós passamos por um momento de aflição, irmão, é assim. Eu estou na igreja todo dia, eu ajudei tantas pessoas e ninguém vem me socorrer. É Deus dizendo, fica tranquilo, se o homem não te ajudar,
eu estou aqui pronto a ouvir o teu clamor e mandar a provisão, mandar o escape, mandar aquilo que você precisa. Nós temos que entender isso, irmãos. Paulo e Silas estavam ali, e eles começaram a clamar, eles começaram a louvar, e a Bíblia vai dizer que os outros presos escutavam. Então não era um clamor de lamento, não era uma oração batendo boca, não era uma canção em voz baixa, não, era uma canção louvando ao Senhor, a ponto daqueles que estão perto estar ouvindo também. Vamos entrar no texto, vamos entrar no cenário. Os outros presos podiam estar dizendo assim: esses caras são malucos, esses caras são doidos, porque apanharam até agora e ainda está cantando, ainda está clamando ao seu Deus. Sabe o que é isso? É as coisas que o mundo não entende. É as lutas que você passa, as dificuldades que você passa, e as pessoas pensam: agora acabou, é maluco, está adorando a Deus, e você continua a mesma pessoa, vindo para a igreja, glorificando ao Senhor, intercedendo pelas pessoas. Às vezes você precisa que alguém interceda por você, mas chega alguém pior do que você e fala: ora por mim, e você precisando de oração, você estende a mão e ora. É isso que as pessoas não entendem, porque ele está passando por isso, porque ela está passando por isso, ainda permanece fiel, é porque a nossa garantia não está na terra, a nossa recompensa não vem da terra, a nossa recompensa não vem de homens, mas a nossa recompensa vem do céu, a nossa recompensa vem de Deus. Os outros estão ouvindo, os outros estão observando, enquanto eles estão ouvindo e observando, a Bíblia fala que Deus ouve lá do céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia, resposta de oração muito rápida, resposta de oração muito rápida, enquanto eles estão orando, enquanto eles estão clamando, a Bíblia vai dizer que houve um grande terremoto. Você é um ser inteligente, você já viu o que terremoto faz? Destrói cidade, países, mata em massa, você sabe disso, mas esse terremoto veio com uma finalidade. Qual foi? Abrir as prisões de todos. Deixa eu aplicar isso aqui, que isso aqui é muito interessante. Vários pregadores falam isso, mas guardem isso, que isso é uma verdade. Isso é uma verdade. O teu louvor, quando sai da tua boca, tem o poder de libertar quem está do seu lado. Oh, aleluia, quando você está na tua casa e o seu vizinho está atribulado, começa a cantar, levanta a tua voz, porque o poder do louvor que sai da sua boca tem poder de libertar aquele que está do teu lado, tem poder de libertar aquele que está na tua frente, tem poder de libertar aquele parente seu que mora em outra cidade, em outro estado. O poder da oração e o poder da adoração move o céu a seu favor. Entenda isso. Entenda isso. Há poder na adoração, irmão. Todas as igrejas, todas as igrejas passam dificuldade com o ministério de louvor, com músico, com cantoras, todos. Por quê? Porque nós entendemos, o louvor prepara o seu coração, porque o louvor são a palavra sendo cantada. Então o louvor, ele prepara o teu coração, ele prepara a tua alma para quê? Para quando a palavra vir e ela germinar no seu coração, ela crescer e frutificar. Porque há tanta perseguição, você sabe disso. Há uma perseguição porque há poder nos louvores, há uma autoridade nos louvores, capaz de libertar o cativo, ou capaz de libertar os homens da droga, as mulheres da droga. Há poder na adoração, entenda isso, irmão. Quando eles oram, o terremoto acontece, a porta se abre. A porta se abre, e outra, não abriu só para eles, abriu para quem estava do lado. Abriu para todos que estavam naquele cenário. Mas quem orou? Paulo e Silas. Irmão, se sou eu, posso ser sincero, eu orei, a porta abriu, eu ia correr. 4 minutos de novo. 4 minutos. 4 minutos já estava em Cantagalo. Eu orei, apanhei, fui humilhado, orei, a porta se abriu, vou embora. Eu vou rapar fora, irmão.
A Bíblia fala que Paulo e Silas permanecem no mesmo lugar. Quem está preso quer o quê? Quer liberdade. Eu oro, a porta está aberta. Se ela abriu é para mim ir. Mas Paulo tinha uma incumbência do céu. Paulo entendeu, até agora eu só encontrei com mulheres. Os homens que eu encontrei só me bateram. Eu sonhei, eu tive uma visão de um homem pedindo ajuda, então meu propósito ainda não se cumpriu. Entenda no seu espírito isso aqui. Entenda no seu espírito isso aqui. Enquanto você não ouvir Deus dizendo, sai, não sai, permaneça no mesmo lugar. Paulo e Silas orou, a porta se abriu, poderia sair, mas ele não ouviu a voz de Deus, sai, vai. Porque muitas das vezes nós quebramos a cara, porque queremos fazer por nós mesmos. Muitas das vezes nós quebramos a cara, porque nós queremos agir no nosso impulso. Se você não ouviu Deus mandando você sair, não sai, permaneça onde você está. Se você não ouviu Deus, vai, não dá mais. O pastor Antônio Areste falou algo interessante que eu gravei. Quando o bebê está próximo de nascer, o corpo expulsa ele. É o corpo expulsa. Então, quando Deus não te quer no lugar, Ele vai fazer com que você saia. Mas se Ele não fizer que você saia, permaneça onde você está. Permaneça firme no propósito que Deus confiou nas suas mãos. Permaneça firme naquilo que Ele te mandou fazer. Permaneça firme. Paulo e Silas entendeu. Opa, a porta se abriu, mas ninguém mandou sair. O propósito ainda não está cumprido. Aquilo que Deus me mandou fazer aqui ainda não aconteceu. A Bíblia fala que aquele homem pega a espada. Irmão, se para mandar prender 2 homens, a incumbência era, esses caras são perigosos, não deixa sair. Imagina o que ia acontecer com a vida dele. Aquele homem agora pega a espada, ele vai tentar se matar, ele vai tentar tirar a sua própria vida. Por quê? Porque ele já estava pensando no que ele ia sofrer. Ele já estava pensando naquilo que ele ia passar. Eu não sei como era a cultura da época. Se ia matar só ele, se ia matar a família. Eu não sei. Mas aquele homem viu, esses homens estão libertos, todo mundo fugiu. Agora eu vou me matar. Existem pessoas assim nos dias atuais, irmão. Pessoas que já não aguentam mais a provação, não aguentam mais as adversidades. E quantas pessoas estão pensando em tirar a sua própria vida? Quantas pessoas nos dias atuais estão pensando em acabar com a sua vida, não querendo viver mais? E o que me chama a atenção é que são pessoas bonitas, pessoas, pastor, com um poder aquisitivo bom, pessoas com uma vida legal, mas mesmo assim, eu quero me matar, eu quero acabar com a minha vida. Quantas pessoas não têm suportado, irmão? Quantas pessoas não têm suportado e têm tentado tirar a sua própria vida? A pastora Tanimata está aqui, ela... Depois pode perguntar a ela é psicóloga. Quantas pessoas? Um número absurdo de pessoas. O pastor estava comigo no dia. Eu fui pregar em Muriaé, eu preguei essa mesma mensagem. E eu falei sobre isso aqui. Eu falei sobre pessoas em depressão, tentando arrancar a sua própria vida. Eu entreguei o microfone e fiquei do lado do pastor. Daqui a pouco veio um homem. Primeiro ele foi no pastor local, depois foi em mim, falou assim: irmão, Deus te usou hoje. Eu falei, por quê? Ele falou, o homem mais rico de Muriaé está aqui hoje, tentou se matar essa semana. O homem mais rico de Muriaé. E é uma cidade bonita, tá? Uma cidade grande, tá? O cara falar que era o homem mais rico de lá, imagina. Se falasse que eu sou o mais rico de Cordeiro, eu já estava feliz. Ele falou, o homem mais rico de Muriaé está aqui hoje. E ele tentou se matar essa semana. Você não tem ideia de quantas pessoas, quantas pessoas não têm aguentado e têm tentado tirar a sua vida. Mas eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida, que Deus vai colocar uma unção sobre a sua vida, uma unção de Paulo, uma unção de Silas, uma unção que não vai desistir de ninguém.
Uma unção que não vai desistir daquele que está tentando se matar, daquele que está tentando parar. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa mensagem e entender. Você é alguém para ajudar alguém a estar de pé, a estar firme, a não desistir do propósito. Deus quer usar você e Deus vai colocar pessoas nessa situação. Escreva o que eu estou falando. Deus vai colocar pessoas nessa situação na sua vida e você vai entender. Naquele dia aquele irmão pregou e essa pessoa está precisando de ajuda. Deus está te dando autoridade hoje para você lançar uma palavra de bênção, dizendo: eu estou com você, não faça isso, eu estou aqui para te ajudar. Quando ele pensou em se matar, Paulo gritou: ei! Peguei você, né? Quase caiu da cadeira. Estou brincando. Ei! Não faça isso! Porque todos aqui estamos. Não faça isso, não acaba com a sua vida. Nós estamos aqui, ninguém foi embora. Nós estamos aqui. Aquele homem sem entender nada. A Bíblia fala que ele se joga, ele se prostra, ele se ajoelha diante de Paulo e Silas. E agora ele quer conhecer o Deus de Paulo e Silas. Aleluia! Existem situações que acontecem com você, é para Deus mostrar para a pessoa quem é o Deus da sua vida. Às vezes você passa por situação e você fala assim: eu não estou entendendo. Não é para entender não, é um propósito de Deus, para as pessoas verem o Deus que você serve, ao Deus que segura nas tuas mãos, ao Deus que não te deixa cair. É para você entender isso. Eles agora se prostram ante Paulo e Silas: o que eu tenho que fazer para me salvar? O que eu tenho que fazer para ter esse Deus na minha vida? Esse Deus que liberta através de uma oração, através de um louvor. Eu quero conhecer esse Deus que mesmo vocês apanhando, sendo humilhado, continua adorando a Ele. Eu quero conhecer esse Deus. O que eu tenho que fazer para me salvar? O que eu tenho? Esse homem estava desesperado, não porque agora os presos estavam soltos, não. Ele estava desesperado para receber aquilo que Paulo e Silas tinha na essência deles. Eu quero, o que é isso? O que é que eu tenho que fazer? E ele vai declarar uma palavra linda: crê no Senhor Jesus. A pergunta que ele faz é no singular: o que eu devo fazer? A resposta é no plural: crê no Senhor Jesus, e será salvo quem? Tu e a tua casa. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sabe por que você não pode parar? Sabe por que você não pode desistir? Porque se você desistir, alguém na tua casa pode parar. Se você desistir, alguém na tua casa pode voltar atrás. Deixa eu dizer algo para você: Deus tem te sustentado. Não é porque você é bonitinho nem bonitinha, não. Deus tem te sustentado porque o propósito dele é te salvar, mas também salvar toda a tua casa, salvar toda a tua família. É por isso que você está de pé. É através de você pessoas vão vir para o reino. Através de você. Aleluia. Aleluia. É por isso que você suporta. É por isso que você suporta. A pancada vem, você suporta, você entende. Não é só por mim. A minha casa precisa de mim. A minha família precisa de mim. Se eu parar agora, alguém pode parar também. E o culpado vai ser eu. Mas deixa eu dizer algo para você: o Espírito Santo vai te fortalecer. Porque você não vai parar. Você não vai desistir. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você: não pare, prossiga. Está difícil, eu sei, mas continua. Porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Oh, aleluia. Não desista do seu chamado. Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos, irmão. Não desista. Tem um ditado que diz que não está fácil para ninguém, é verdade. E para nós também não está. Mas permaneça firme. Permaneça fiel no propósito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui que choram escondido no banheiro. Eu sei que tem pessoas aqui que choram quando vai tomar banho, para ninguém ver. Eu sei disso. O Espírito Santo ministra no meu coração aqui. Mas Deus dizer para você: permaneça firme. Se mostre forte. Se mostre forte para as pessoas. Mas para o seu Deus, pode ser sincero. Pode chorar. Pode se rasgar. Por quê? Porque Ele vai te ouvir. Não vai contar para ninguém, irmão.
Ele não vai contar para ninguém. O homem pode trair, o homem pode pegar e contar, mas Deus te ouve e não conta para ninguém, e Ele tem a resposta certa para você. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. O Espírito Santo está aqui, irmão. O Espírito Santo está aqui, Ele está falando com alguém nessa noite. Ele está falando com alguém nessa noite. Não desista da tua vida, não desista do teu chamado, não desista do teu casamento, não desista, não desista. Está difícil, mas suporte. Está difícil, mas permaneça de pé. Está difícil, eu sei, mas Deus está contigo e Ele não vai te abandonar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele recebe uma palavra no plural. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia vai falar que naquela mesma noite, aquele homem que prendeu com força, aquele homem que amarrou com força, aquele homem que tratou de uma forma rude, acredito eu, porque ele tinha o que? Ele tinha uma ordem humana: prende, amarra, tem que ser bem amarrado. Mas quem tem uma missão do céu, não trata segundo aquilo que é recebido. Eles foram recebidos com a palavra ruim. Não sei, de repente até o carcereiro bateu também. O nó estava muito bem amarrado, mas quando era a hora deles retribuir, eles retribuíram de acordo com aquilo que estava dentro dele, de acordo com aquilo que o céu tinha colocado dentro dele. Deixa eu dizer algo para você, entenda isso. De repente o mundo vai te perseguir, pessoas vão te perseguir, mas você não é como as outras pessoas. Se o mundo te odeia, você tem que amar ele. Se o mundo te apedreja, você tem que dar uma palavra de paz, uma palavra de alívio, porque o homem tem uma missão humana, mas nós temos uma missão celestial, irmão. Se falou de você, você não tem que falar na mesma moeda. Se te criticaram, você não tem que criticar mais, não. Se te criticaram, amém, glória a Deus, eu vou permanecer fiel, orando àquele que me chamou. Então não se iguale, não chega no mesmo nível, porque a tua missão não é igual do mundo. Entenda isso. Você não tem que retribuir segundo aquilo que você recebeu. Nós não, você pode até não gostar, você pode até não querer, né? Acredito, os pastores aqui, a palavra que recebeu, as afrontas que já receberam, e hoje tem que dizer: eu confio em ti, eu confio em você, eu confio no teu potencial, eu estou aqui orando por você. Eu acredito nisso, irmão, porque nós não temos que tratar segundo o que fomos tratados. Agora aquele homem, ele leva ele para sua casa, ele coloca dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer, pastor, que agora ele vai cuidar das feridas, ele vai tratar das feridas, ele vai tratar, e agora ele vai colocar um banquete. Aquele que há poucos minutos estava pensando em se matar, agora a esperança chegou na casa dele. Aquele que achou que não tinha mais jeito, vou morrer, acabou, agora está recebendo os homens de Deus na sua casa, e está colocando um banquete para eles. Aonde não tinha esperança, agora tem esperança. Aonde a morte queria reinar, agora está a vida. Oh, aleluia. Não desista de ninguém, irmão, não desista de ninguém, não desista de ninguém. Ajude as pessoas a se levantar, ajude as pessoas a se colocar de pé, ajude as pessoas a se firmarem, porque para alguém que há minutos atrás não tinha jeito, agora a esperança botou na sua casa, a paz chegou na sua casa. Por quê? Chegou Paulo e Silas? Não, porque o Deus de Paulo e Silas chegou na casa deles. Aleluia. O ambiente vai mudar porque você chegou? Não, o ambiente vai chegar porque com você chegou o Deus que transforma o ambiente.